Tá meu... Tá aqui. Página do blog. Estamos chegando. Boa noite, boa noite. Estamos chegando aqui acionando a página do blog. Vamos lá. Já estamos no ar. Aí, estamos no ar aí, meu amigo Marcelino. Beleza pura. Então, boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. São 19 horas e 13 minutos. Hoje estamos começando um pouco mais cedo. E na pauta de hoje, nós vamos falar aí sobre questão do prefeito de Itajaí, Santa Catarina, que quer ozônio no reto do povo para combater o coronavírus. É brincadeira. Secretário de Transporte de São Paulo é preso pela Polícia Federal por corrupção. A polêmica sobre a volta às aulas. E mais uma proposta que o governo do Paraná mandou para a Assembleia Legislativa apreciar, projeto que trata da possibilidade de compras de passagens, prevendo o pagamento antecipado às empresas de ônibus. Para que isso? O projeto prevê que as passagens deverão ser distribuídas gratuitamente para os usuários carentes da região metropolitana de Curitiba, mas só poderão ser usadas pós-pandemia, ou seja, vai pagar as empresas, enfim, o projeto, né, prevê pagar as empresas, enfim, comprar crédito delas antecipado, e só que o cidadão que paga o troço só vai poder usar depois da pandemia, pelo projeto. Como eu digo, sempre o espaço é aberto e democrático, você pode participar aí com perguntas, observações, críticas ou sugestões, né? E para esse bate-papo de hoje, do outro lado da linha está, lá de Curitiba, Marcelino. Ele é professor, cientista político, pesquisador da Universidade Federal do Paraná, sociólogo e economista. Marcelo, como é que você está? Tudo bem aí, Marcelo? Tudo ótimo, meu nobre. E com vocês aí, tudo bem, Pinhais? Cidade Tranquilo. metropolitana, na fronteira do... É isso aí. Estamos, né, deixa eu ver, ó, Paulo Roberto Lourenço, um grande abraço para você, Paulo Roberto Lourenço, um grande abraço. Está sempre conosco aqui o Paulo Roberto Lourenço, muito obrigado aí. Então para esquentar os tamborins, tá, Marcelo? O prefeito de Itajaí, Volney Morastoni, que propôs introduzir ozônio no traseiro das pessoas para combater o coronavírus, ele lamentou, né, que a aplicação retal do ozônio, né, tenha virado escárnio e zombaria, né, após ele anunciar que poderia adotar a técnica em pacientes com diagnósticos da Covid-19 na cidade. Caramba, o que você teria a falar disso, meu companheiro Marcelo? Olha, meu nobre Chicão e telenautas, vejam só, eu tenho a convicção, mas não a convicção da Lava Jato e do Dallagnol e sua turma, evidentemente, né, e nem do Moro, claro, uma convicção baseada no que a ciência prescreve, que não há indício algum comprovado de que essa técnica, essa metodologia, ela resulte em bons resultados para o combate ao Covid-19. Bem, pessoas sérias no mundo inteiro nunca apresentaram essa técnica. Pelo menos que eu saiba, pelo menos que a gente pesquise junto com colegas da área, do ramo, da universidade, e que estão muito atentos a várias possibilidades de tratamento. Não há nada nesse sentido. Simplesmente o que aconteceu foi que, a partir do bolsonarismo em diante,
que nasce, inclusive, antes mesmo de Bolsonaro tomar posse da presidência da República, a pátria, infelizmente, foi tomada de assalto pela ignorância atroz dessas elites e dessa turma que compactua com o Bolsonaro e com essas ideias reacionárias e conservadoras, a modo de, a qualquer maneira, comprovar teorias estapafúrdias em relação à não ciência e evitar que as pessoas conheçam, na verdade, o que a ciência mundial preconiza para o combate, ou pelo menos para mitigar os danos causados pela Covid-19. Não vejo essa questão como sendo uma questão séria, no sentido das pessoas levarem a sério o que eu digo. Porque é lamentável virar caso de chacota, tiração de sarro de governantes, me parece ao mesmo tempo algo não apenas surreal, mas que reflete justamente o paraíso da ignorância que se tornou o Brasil, assim como nos Estados Unidos com Trump nesses últimos tempos. A população não pode, de forma alguma, levar esse tipo de metodologia, de técnica a sério. O que a gente pode prescrever para as pessoas, para a sociedade, é que fiquem muito atentas a quaisquer planos tirados da cartola para salvaguardar a vida das pessoas ou com um discurso de que vai cuidar dos doentes, dos contágios e propor soluções como essa que simplesmente tornam o Brasil um país realmente lamentável do analfabetismo, não só letrado, mas funcional e científico. Não por parte da ciência, evidentemente, mas por parte dessa turma que atravessa a ciência com o nome de governantes, sendo prefeitos e governadores. Um absurdo, um escárnio. Simplesmente algo assim inaceitável num país desenvolvido. Como o país Brasil não é um país infelizmente desenvolvido, está sujeito a esse tipo de coisa e nada sendo feito para rechaçar completamente por parte das instituições uma atitude, um comportamento de um prefeito, de um governador ou de qualquer ente federado na sua forma governamental personificada. Não é possível isso. Simplesmente um absurdo. Realmente você tem toda a razão. Deixa eu ver aqui, olha aqui os casos em Pinhais hoje aqui de coronavírus, voltando um pouco aqui. 1.720 casos confirmados em Pinhais, não para de subir. 319 casos confirmados em monitoramento, confirmados recuperados 1.352, 49 óbitos, e eu sempre repito, e 210 suspeitos, né? 49 óbitos, né? Então, você veja só como é que são as coisas. Eu sempre digo e repito, as pessoas relativizam muito às vezes. Eu repito, não vou cansar de repetir, posso até passar por chato, mas vou repetir, sempre. As pessoas relativizam, Pinhais tem 120 mil habitantes, 130 e tal, 49 óbitos só. Não, é só porque não é na família dessa pessoa que fala isso, ou das pessoas que falam isso, né? Então, a gente tem que realmente dar graças a Deus pelos casos recuperados, né? 1.352, mas nós temos que ficar de olho, principalmente no total de confirmados, que não para de subir. E nos óbitos, e nos casos suspeitos, né? Que trabalho que os municípios aí estão fazendo aí para evitar aglomerações, né? Infelizmente, esse tipo de situação acontece, né? Deixa eu ver aqui, vou voltar para cá. Enquanto você olha aí, comentar... Fique à vontade, por favor. Enquanto você dá uma olhadinha aí, eu queria comentar isso que você chamou a atenção, aproveitando o espaço. E o que a gente dizia lá no começo do ano está apenas se confirmando, né?
Tudo aquilo que a gente Exatamente. falava que ia acontecer dos governantes, dos prefeitos, governadores, no caso, e evidentemente do presidente da República, não foi à toa, né? Porque no começo era uma gripezinha, né? E não ia dar nada. Exatamente. Começou a se alastrar, começou a contagiar as pessoas, começou a colocar as pessoas em risco, as pessoas começaram a morrer, aí depois vieram com a ideia da cloroquina. A cloroquina não é salvação de ninguém, e isso foi se mostrando verdadeiro ao momento que as mortes não foram sendo evitadas pela cloroquina. Depois veio a ideia do porque utilize vermífugo tal, porque o vermífugo vai contribuir para salvar as vidas das pessoas. Nada disso foi confirmado, ao contrário, e agora essa ideia do ozônio. Veja como essas coisas elas só confirmam o descaso, o absurdo, as mentiras e as falsificações dos governantes. Então a culpa não é só do Bolsonaro. O Bolsonaro é o principal, é o ator principal do descaso. Mas os governadores e prefeitos, na sua grande maioria, eles são coadjuvantes da morte e coadjuvantes do contágio da doença no Brasil, infelizmente. Perfeito, são mesmo, porque estão todos perdidos, os prefeitos, os atuais aí estão todos perdidos, não tomam certas medidas mais drásticas, né, para fazer um combate eficaz ao coronavírus, ou mais próximo da eficácia, né? Não tomam medidas para não perder voto nas eleições agora, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta aí. Nelson Giovenardi, obrigado por compartilhar aí a nossa live, né? E deixa eu ver aqui que a Maria conseguiu compartilhar lá, só um momentinho aqui. Nós já voltamos aqui, ó. Estamos já com 150 pessoas alcançadas, né? O Nelson Giovenardi, boa noite, Chicão e Marcelo. Obrigado aí, Nelson. Obrigado por ter compartilhado. E a gente pede para as pessoas que puderem aí compartilhar, por favor, nos prestigiem aí, compartilhando, para que mais pessoas conheçam, né, o nosso trabalho e, claro, as opiniões, as colocações dos nossos convidados. João Fulgêncio Neto, da comunicação do Sindicato do Funcionalismo Público de Piraquara, está nos assistindo. O Ari Lima de Almeida, o meu amigo Arizinho, também está assistindo conosco aqui. Muito legal, muito bacana. É muito importante que vocês nos prestigiem sempre assim. E, Marcelo Marcelino, já esquentamos os tamborins aí, né? Olha só, o presidente da Câmara esteve numa reunião aí, esteve numa entrevista aí, né? O Rodrigo Maia, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele afirmou na quarta-feira passada, ontem, que Sérgio Moro está começando a se preparar para as eleições de 2022. E ele diz que certamente será um candidato forte. Maia deu essa declaração após ele defender o presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes na condução aí da economia, da forma que estão levando a economia do Brasil, no Roda Viva de segunda-feira passada, dia 2 de agosto. Ele falou assim, né, depois de defender e tudo, aí na segunda ele defendeu o Bolsonaro, que não existe nada de concreto para o impeachment do Bolsonaro, etc. e tal. E eu achei até que os entrevistadores foram um pouco ameno, passaram pano no presidente da Câmara, no Rodrigo Maia. E ele falou assim, Moro, se for candidato, e acho que ele está começando a se preparar para isso, certamente será um candidato forte nas eleições de 2022, declarou Maia numa entrevista que ele fez para a Rádio Banda B de Curitiba. Marcelo pergunta, o comportamento do Rodrigo Maia seria uma demonstração do pensamento e do desejo das elites dominantes, como é o costume? Sem dúvida. E eu volto a frisar a questão das famílias históricas no poder.
Rodrigo Maia vem de uma linhagem histórica no Brasil da família Maia. Inclusive, a família Maia tem vários tentáculos, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Nordeste brasileiro. E é uma família tradicional. Maia. Exatamente. É uma turma bastante densa, com bastante conteúdo histórico de longa duração, secular, uma família colonial brasileira, que vem passando por gerações e gerações no poder da classe dominante, e eles integram um bloco de poder bastante forte, bastante coeso. E Rodrigo Maia, ele defende justamente as ideias das elites brasileiras, as elites políticas brasileiras e da burguesia brasileira. Não interessa tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele faz o trabalho do neoliberalismo, né, Chicão? Uhum. Vamos lembrar que qual é o trabalho do neoliberalismo? É a privatização dos recursos naturais, dos bens públicos, o desmanche do Estado Nacional, dos direitos trabalhistas, previdenciários e todos os direitos sociais, para que o grande empresariado brasileiro, inclusive em nível internacional, com a fatiação da Petrobras, a Petrobras está sendo privatizada em fatias, em pedaços, né? Para não ser privatizada de uma vez, que inclusive é inconstitucional, eles estão privatizando a Petrobras aos pouquinhos, né? Para que ninguém note, né? Só que, o que acontece? Quanto mais o Estado se enfraquece, se fragiliza, mais a sociedade perde força, Chicão. Porque são as instituições, por mais que elas possam ser questionadas, são as instituições, as empresas estatais, as empresas mistas brasileiras, que seguram a onda do desenvolvimento econômico e social e da geração de emprego e renda e tecnologia. Então, é muito difícil, nesse bloco de poder, a gente conter essa estrutura de dominação sem o povo se manifestar e ir para a rua e exigir os seus direitos. Porque agora, em tempos de pandemia, é difícil a mobilização social para tirar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro deveria ser expulso do governo. Ele não teria condições alguma de governar. Ele não tem condições alguma de governar. Ele é apenas um fantoche dos Estados Unidos da América, dos interesses, principalmente do Partido Republicano, onde Donald Trump está no poder e tenta a reeleição, apesar das dificuldades no final do ano, agora em novembro próximo. Mas é tudo um braço do imperialismo que a gente fala, da guerra híbrida, né? Infelizmente, o Maia é o grande representante do capitalismo brasileiro e com braços internacionais que faz um bloco de poder com Bolsonaro à frente e com Paulo Guedes passando a boiada junto com o ministro do Meio Ambiente, o Salles, e todos os outros. Então, é muito difícil ser contra um projeto como esse, porque esse projeto ele vai no interesse das grandes elites políticas e da burguesia brasileira. Os mais desinteressados disso, no sentido que não vai adiante esse projeto de desmanche, é justamente o povo, é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não tem um interesse, se ela soubesse de fato o que está acontecendo, em desmanchar o Estado. Você já pensou a gente privatizar o SUS, por exemplo, Chicão? Se a gente começar a ter ideia de privatizar tudo que a gente possa imaginar em termos de educação pública, em termos de atendimento básico à questão da Previdência, que a ideia deles é privatizar até a Previdência. Então, quanto menos as ideias... A ideia força. do Paulo Guedes é privatizar mesmo o SUS, a educação, tudo, né? Exato. Então é difícil a população se organizar e se mobilizar para esse momento do Brasil, muito difícil. O Brasil ele vai cada vez mais entrar num declínio tão grande, que será difícil a gente conseguir reverter essa situação pensando só nas eleições de 2022, Chicão. Porque as eleições de 2022 estão muito longe ainda. Está muito longe para a gente achar que a gente vai conseguir consertar as coisas na democracia só do voto. A mobilização popular é essencial nesse momento para que a gente resolva a situação no Brasil. Senão eles vão acabar com tudo. Tudo que é nacional, os recursos naturais, eles acabaram de privatizar a água.
Quer dizer, praticamente eles privatizaram o saneamento, só que com o saneamento a água vem junto. Não é só o saneamento público tradicional, é todo o abastecimento público de água, em que as pessoas vão ter cada vez mais dificuldade de ter acesso. Outra coisa importante é a privatização da Eletrobras, que é um passo super atrás. O Ratinho Júnior aqui no Paraná quer privatizar a Copel, quer privatizar a Copel Telecom, que na verdade é como se fosse uma empresa que não oferece só energia elétrica, mas oferece a banda larga de internet, que isso daí é fundamental para o acesso à comunicação e informação das pessoas. E se tiver nas mãos do privado, vai ser mais uma empresa privada que vai cobrar muito caro essa conta e vai ter muita dificuldade de levar esse acesso a populações mais longínquas, com mais difícil acesso. Então, nós estamos numa situação muito, muito complicada, muito difícil no Brasil. E aí, aquela situação que a gente havia alertado nas outras lives lá atrás, não sei se você vai lembrar, Chicão, sobre o golpe militar, dentro do golpe do Brasil. Sim. Uhum. Você vê que esse ano agora foi revelado, né? Que eles tinham uma intenção de dar uma quartelada em cima do Supremo, né? E aí o que acontece? Perfeito. Eles recuaram porque eles viram que ali poderia ser uma volta totalmente ao contrário do que eles poderiam imaginar, porque seria muito arriscado fazer isso, como a gente já tinha comentado lá atrás, lembra? Olha, é muito difícil dar um golpe mais duro, porque seria esse golpe mais duro muito arriscado, porque se você só faz isso, é aquela história do gato que a gente utiliza no jogo de baralho. Você só coloca o gato para funcionar, o Coringa, quando realmente você está numa situação em que seria a última solução possível, ou seria aquela cartada final do jogo. O militarismo não vai entrar nessa cartada final da quartelada, se não for uma coisa muito séria e muito decisiva. E agora não é, porque eles estão com medo de um revés. Em pandemia, então, com a população em risco, com a população cada vez mais revoltada nessa situação de fome, desemprego e miséria, poderia ser um risco muito grande. Aí se pensa o seguinte: como fazer um processo de organização política e conscientização popular em tempos de pandemia como essa? É uma situação muito, muito complicada, Chicão. Perfeito, sem dúvida, sem dúvida. Deixa uma excelente explanação da tua parte. Deixa eu ver aqui o Nelson Giovenardi, ele fala: Chicão, esse pessoal que está conhecendo, pede para eles se inscreverem no canal. Sim, obrigado. A gente sempre está pedindo para o pessoal se inscrever no canal. Eu já vou colocar o endereço aqui novamente, né? E tem aqui, ele fala assim, o Nelson Giovenardi: o estrago que o governo Bolsonaro já fez no Brasil, eu acho que vai, no mínimo, uns 20 anos para recuperar, né? Não é de duvidar mesmo. Deixa eu ver aqui, o que mais nós temos aqui, né? Marcelo, você veja só, o secretário de Transporte do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi, secretário do Dória, lá do PSDB. Ele foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, e o Dória já demitiu ele, já exonerou. Ele vai responder por corrupção, o secretário de Transporte do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi. E ele vai responder por corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa, né? E o detalhe é que, em 2016, quando ele votou pelo golpe contra Dilma, Alexandre disse o seguinte: olha só, eu achei interessante isso aqui, e claro, comparando uma situação de 2016 dele e agora. Em 2016, quando ele votou no golpe contra o Dilma, o Alexandre Baldi era então deputado, ele disse, abre aspas, senhor presidente, ele era se referindo ao deputado Eduardo Cunha, do MDB, né, o PMDB, que era o presidente da Câmara. Então, ele diz, senhor presidente. Lembra aqueles discursos que os caras viam, pelo meu Deus, pela minha família,
pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu cachorro, meu papagaio, e por aí, né? Ele disse assim, então, senhor presidente, no momento histórico que vivo e que agradeço a Deus por ter a oportunidade de ajudar meu povo a limpar esse país de mazelas, corrupção e maus feitos. Olha só, né? Ele agradecia a Deus para que ele estava tendo a oportunidade de lutar contra as corrupções, os malfeitos, você imagina. E hoje foi preso justamente pelo motivo que ele agradecia a Deus por estar lutando contra em 2016. Então, após um discurso desse, evocando Deus, né, durante o processo do impeachment de Dilma, o cara é pego com a mão na massa, roubando dinheiro público. O que você acha? A safadeza engoliu o safado? Eu acho que acontece sempre o que há muito já sabemos enquanto analistas políticos e sociais. No Brasil, esse discurso de contra a corrupção, o discurso da família. Você lembra o do Vassourinha lá nos anos 60? Jânio Quadros. Quadros? Qual foi o discurso na eleição de 1960? Só para te mostrar, estou lendo o livro dele que eu ganhei do Sérgio Xavier, que é um advogado aí de São Paulo, ele me mandou. É incrível. Olha que legal. É incrível, ele morou aqui em Curitiba, morou aqui na 13 de Maio, morou em Curitiba, o pai dele e tal, teve vários irmãos assassinados, enfim, ainda não cheguei na metade do livro, mas estou firme aí, desculpe eu te cortar, mas eu não podia deixar de mostrar essa. Foi bom você ter feito essa colocação aí, porque, na verdade, o Jânio Quadros, ele estudou no Colégio Estadual do Paraná. Sim. Ele foi estudante do Colégio Estadual do Paraná. E em 1960, o bordão da campanha do Jânio Quadros era justamente o Vassourinha para varrer a corrupção, né? E Isso. qual era o discurso do Jânio Quadros, né? Inclusive, quando ele toma posse, ele só fica 8 meses no governo, né? De janeiro de 1961 até agosto, quando ele pretendia fazer uma jogada de um certo estado e deixar vazio o poder para que os militares entrassem também. Não deu muito certo naquele momento. E vai dar no momento seguinte, posterior, né? Então, na verdade, o Vassourinha, o Jânio Quadros, ele tinha essa ideia de família, de costumes, de moral, tanto que ele queria proibir biquíni na praia no Rio de Janeiro. Não sei se você lembra dessa história aí, bem famosa, por sinal. Que nas praias de Santos, lá ele não queria, né, que andassem de biquíni, não sei o quê. Então, é um discurso bem moralista, bem ao encontro dos conservadores. E o que acontece agora? Com o Bolsonaro, é claro que é 1000 vezes pior, né? Porque é ainda muito mais falsificado, é muito mais de grosso calibre do que lá atrás, há 60 anos, né? Mas a ideia é a mesma, Chicão. Telenautas que estão nos assistindo, vejo que a ideia da corrupção é uma ideia assim que já vem de muito tempo, inclusive bem antes do Jânio Quadros. O Getúlio Vargas, por exemplo, foi acusado de corrupção até o suicídio em 24 de agosto de 54, onde ele reverteu, inclusive, com essa medida no limite, que foi o suicídio, evitou o golpe ter chegado antes no Brasil, o golpe civil-militar, em 1954, só vai acontecer em 1964. Então, o suicídio de Vargas causou uma comoção social absurda na época. Inclusive, as organizações do Globo foram destruídas, foram queimadas, incendiadas pela população revoltada, que perceberam que o que estavam fazendo com o Getúlio Vargas eram, na verdade, várias tentativas de querer dar o golpe, querer derrubá-lo com esse tipo de acusação vazia, sem nenhum tipo de materialidade, sem nenhum tipo de prova, como continuam fazendo hoje. O discurso da família, o discurso da corrupção, da moral, dos bons costumes, ele pega muito o nobre Chicão.
Nós É uma estamos em cortina de fumaça. Exato, nós estamos em 2020, no século XXI, terceiro milênio, inacreditáveis as formas, as falcatruas, as tentativas de, não só de mentir, mas as tentativas toda hora de manipular, de construir dossiês contra adversários políticos, como o dossiê dos antifascistas que fizeram agora, outro absurdo, que criaram agora com esse tipo de medida que é por baixo da Justiça. da forma institucional, né? Que eles tentam camuflar, né? Que tentam construir dossiês até tentando combater aqueles que estão combatendo por direito um governo que é contra a população, que é o governo Bolsonaro, e contra o fascismo generalizado de grupos que estão aí para tornar a sociedade uma sociedade cada vez mais reduzida a elites, né? Então, essa questão aí, Chicão, vamos tentar entender um pouco mais que o PSDB, que foi um dos articuladores do golpe do Brasil, lembrando que o Aécio Neves era o candidato do PSDB que perdeu a eleição para Dilma Rousseff em 2014, e que ele dizia que ela não iria governar. Você lembra disso daí? Lembro. Então, ele, o PSDB ainda continua, porque ele é deputado federal pelo PSDB, apesar de estar apagado, mas ele continua como deputado. Quer dizer, as pessoas não largam o osso. Família Neves também é uma família histórica do poder. Vamos lembrar que o avô dele, o Tancredo Neves, não assumiu a presidência da República por causa de uma doença em 85, assume José Sarney. Mas era um homem que já vinha desde os anos 50, Chicão. Para quem não conhece o Tancredo Neves, assim como os homens do Nordeste tradicionais, Antônio Carlos Magalhães, e ainda o homem do Maranhão, o Sarney, inclusive o homem escritor da Academia Brasileira de Letras, ainda vivo, ele ainda está na política, apesar de não estar na política formal, mas ainda está nos bastidores da política. Eles são homens dos anos 50, Chicão. Eles estão há décadas no poder e há décadas ditando as normas e as regras do jogo institucional e informal da política dos bastidores, Chicão. Então, por que a imprensa burguesa, a imprensa corporativa, ela não vai atrás das informações e procura dizer que os corruptos não pertencem apenas ao PT, não pertencem apenas aos partidos de esquerda, mas principalmente, em grande medida, aos partidos de direita e centro-direita no poder no Brasil. Eles foram sempre os articuladores da corrupção. Só que daí, na época, é só a esquerda culpada. A Dilma tinha problemas? Sim, claro que tinha problemas de governança, de governabilidade. O Lula também tinha, claro, mas não o suficiente para dar um golpe de Estado como deram. Inventaram o impeachment contra a Dilma com esse discurso, com esse bordão. E agora todos eles estão sendo pegos, agora de propósito, agora que não servem mais, estão sendo pegos como membros que também são corruptos. Aí você pergunta, por que o Rodrigo Maia, ele não é mais, de certa forma, colocado na parede, no sentido do jornalismo sério de ação combativo, perguntando para o Rodrigo Maia, o impeachment da Dilma, apesar de não ter crime de responsabilidade algum, ele pode ser considerado uma coisa séria? E o que o governo Bolsonaro faz desde que assumiu o Palácio do Planalto, não? Com as barbaridades que ele continua fazendo, não são motivos de impeachment? São 1000 motivos de impeachment. Só que não interessa ao mercado financeiro, principalmente, porque o Guedes é o homem do mercado financeiro e o Maia também é o homem do mercado financeiro. São homens que querem passar a boiada no Brasil. Por isso que a imprensa burguesa corporativa não é que nem essa aqui tua, que é uma imprensa progressista, uma imprensa alternativa e que procura dialogar com os fatos reais da vida pública, da política, e não passar o pano na classe dominante que sempre se apoderou do Brasil. É essa a diferença, nobre Chicão. Por que agora, só agora, o José Serra é pego? Por que só agora o Alckmin é pego? E por que esse rapaz agora está sendo pego? Porque agora é a hora do PSDB
ser colocado à mostra também, para dar uma desculpa. Olha, nós investigamos também. Só que agora não interessa mais. Agora, o José Serra e o Alckmin têm mais de 70 anos, eles não vão ser mais presos. E alguns crimes que eles cometeram já estão prescritos. E aí, meu amigo, para essa turma não tem cadeia, não. Para essa turma tem habeas corpus, para essa turma tem jeitinho, tem ficar em casa, como o Eduardo Cunha, que está em casa com a pandemia. Essa gente não sofre nada. Para essa turma tem sombra e água fresca. Né? Exato. Para essa turma tem sombra e água fresca. Isso. O Marcelo Odebrecht, onde é que está? Ele está em casa, na sua mansão com piscina. Quem puder alguém ficar preso em casa com uma mansão com piscina, aí é fácil para a burguesia cometer os seus crimes habituais, não é, Nobre Chicão e telenautas? Sem dúvida, sem dúvida. É bem fácil. E essa mesma burguesia, esse mesmo pessoal aí que você acabou de citar, são aqueles também que pagam as grandes emissoras, os grandes jornalões, para botarem matérias e circularem matérias que desinformem a população, né? Que desinformem, que não tragam a realidade para a população, né? Deixa eu ver aqui, Reinaldo Rocha, boa noite, Chicão Somavila e Marcelo, que Deus abençoe grandemente. Abraço do Reinaldo Rocha e família do bairro Fazendinha, Curitiba, Paraná. Obrigado, Reinaldo Rocha, um grande abraço para você, obrigado mesmo por estar conosco aí, né? O Reinaldo Rocha. Então, deixa eu ver aqui, quero ver, eu tenho que voltar na outra página aqui. Só um momentinho, meu caro amigo Marcelo. Deixa eu ver aqui onde é que está. Tá demorando um pouco essa internet, está um pouco... Tem dias que está meio lenta, mas está... Vamos ver aqui. Acontece. Isso é assim mesmo, não tem como... Deixa eu ver aqui, vou dar uma atualizada, né? Para mim não perder a página do blog aqui. E eu já vou fazer aqui uma outra colocação. Aí, papapá, deixa eu ver aqui, tá. Bem, nós já fizemos aqui também, né, o retorno às aulas no estado do Paraná, Marcelino. Uma pesquisa online que tratava sobre a volta das aulas na rede pública, né, na rede pública do Paraná, com pais ou responsáveis, né, pelos alunos, ela teve início na quarta-feira, dia 5, né, ontem, né? De acordo com o governo estadual, professores e profissionais da educação também serão ouvidos, tudo bem. A rede pública, olha só, ela tem 1.007.000 estudantes. Tinha um questionário, estava previsto no protocolo de segurança apresentado pelo comitê. Eu estou pegando uma matéria aqui, de volta às aulas, né? Foi apresentado pelo comitê de volta às aulas em 30 de julho. Na mesma data, o diretor da Secretaria de Educação, Glaucio Dias, afirmou que o retorno está programado para setembro, sem dia definido. Marcelo, as eleições municipais foram adiadas justamente por causa da pandemia. A volta às aulas, ela implica em uma série de situações, né? Por exemplo, transporte público vai ter mais movimentos, aglomerações nos terminais de ônibus, aglomeração de alunos nas escolas, professores e professoras se deslocando ou de veículo próprio ou de ônibus, enfim. O combate ao avanço do coronavírus poderá sofrer sérias consequências, né? E com isso, no meu entender, posso estar enganado, eu penso que o governo joga batata quente nas mãos dos pais. Então, eu pergunto para você, qual a sua opinião sobre a possibilidade da volta às aulas neste momento? A proteção à economia, ela anda à frente da preservação de vidas? Meu nobre. Meu querido amigo e telenautas,
não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. A economia, no mundo inteiro, com raras exceções, raríssimas exceções, a economia está na frente da questão que envolve os interesses da sociedade. Não que a economia não interessa a sociedade, porque o que move, felizmente ou não, as construções sociais são os processos de produção de mercadorias, do fluxo de bens e serviços na sociedade, a gente sabe disso, ainda mais no capitalismo. Apesar da gente discutir isso daí em vários termos, mas vamos deixar entendido o seguinte: quando você, enquanto governante, prefeito, governador, presidente, você determina, você coloca para a sociedade a responsabilidade de que ela pode sofrer as consequências por mandar os seus filhos na escola, por exemplo, aí nós temos um problema seríssimo, muito sério, de civilização, não é nem de sociedade no sentido das interações sociais como nós a conhecemos, mas é um projeto civilizacional que ele está fadado ao fracasso completo. Porque se o governante, se a sociedade não se estrutura para manter os empregos, a renda dos mais necessitados, das micro, pequenas, médias empresas, não tem um plano sério para salvaguardar a vida das pessoas, o que adianta levar os filhos para a escola, ainda por cima com o perigo das crianças, além de se contaminarem, levarem para o seu lar a contaminação, o contágio na escola? Porque a gente sabe muito bem qual é o problema. O problema não está só no ambiente escolar, está no fluxo do transporte coletivo até a escola. Se sem aula, Chicão, o transporte coletivo anda lotado em Curitiba, imagine se a gente volta às aulas, como é que vai ficar? Como é que a gente vai pedir para jovens, adolescentes usarem a máscara corretamente, lavarem as mãos? Isso não acontece nem com adulto. Como é que você quer pedir para criança, adolescente fazer isso? Como é que você vai ter um plano na escola que a escola não tem infraestrutura necessária para dar conta nem do básico? Querer distanciamento social? Veja que, olha o absurdo que nós chegamos. Nós estamos num estágio de civilização completamente arrasado e a pandemia mostrou realmente que essa civilização ocidental nossa, ela realmente entrou no colapso. Não pode se pensar em hipótese alguma, Chicão e telenautas, de retorno às aulas. Se nós estamos ainda matando mais de 1.000 por dia, na média no Brasil, como é que a gente quer voltar às aulas e pensar em fazer isso agora? Por que a gente não acaba de vez com o ano escolar? Porque esse ano escolar, por mais que volte às aulas, Chicão, vai ser uma porcaria de um aproveitamento. Ninguém vai conseguir feito. Por que você querer forçar a barra? Você tem que limpar o ano letivo 2020 e começar em 2021, desde que esteja tudo sob controle. Caso contrário, não há como a gente voltar às aulas e levar a risco, levar a cabo um projeto desmedido e irresponsável dos governantes. Chicão, seria aí um projeto necro, hein? Seria um projeto necroeducacional, não? Sem dúvida. E além de tudo, a gente não tem a mínima condição, como eu falei agora há pouco, de dar a infraestrutura adequada para esse novo ambiente. A gente já não dava no outro, ainda mais agora. E tem mais, não sei se você sabe, Chicão, no Paraná são cerca de 2.100 escolas, colégios, estaduais só, fora os municipais. São praticamente 100.000 profissionais da educação só no âmbito estadual, tirando prefeituras, que são 399 municípios no Paraná e outros. No Brasil são 5.570 municípios. Já pensou isso tudo voltando às aulas, Chicão? Mesmo que seja de forma alternada, que seja de forma parte, um grupo vai, outro grupo fica em casa, com aulas online, e as aulas são péssimas, são inconcebíveis.
Não há como você dar aula online numa situação em que as pessoas não têm nem condição de ter um celular em casa. Então, Chicão, essas pessoas não estão levando a sério as mínimas condições de seguridade social, de seguridade sanitária para a convivência mínima civilizacional no país. É inconcebível algo como esse. Perfeito, perfeito. É por aí mesmo. Realmente não tem condições mesmo da volta às aulas num momento desse. É levar alunos para... Sinceramente, o número de mortes vai aumentar muito e de contaminação, ao menos, vai aumentar muito. Tem mais um assunto aqui, Marcelo. Olha, passagem de graça, mas só para quem sobreviver à pandemia, viu? O governo do estado do Paraná encaminhou ontem, né, para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a criação do programa Cartão Social. O que é isso? Para o transporte da região metropolitana de Curitiba. Pela proposta, diz a matéria aqui, o Estado compraria antecipadamente, ou seja, pagaria antecipadamente, né? Ao menos o que diz a matéria aqui, se compraria antecipadamente, quer dizer que vai créditos das empresas de transportes que operam entre Curitiba e as cidades da região metropolitana. Então, o Estado pagaria antecipadamente os créditos às empresas, né? E esses créditos seriam distribuídos a desempregados e pessoas em situação de vulnerabilidade. Essas passagens, eu acredito que os créditos seriam passagens, né? Seriam distribuídos a desempregados e pessoas em situação de vulnerabilidade inscritas nos programas sociais do governo federal. Tudo bem, beleza. Mas só poderão ser usadas pelos usuários após o fim da situação de calamidade pública provocada pela pandemia da Covid-19. O objetivo, segundo o executivo, diz a matéria, é garantir a manutenção do serviço na região, duramente afetado pela queda de passageiros por causa da pandemia. Então, eu faço uma pergunta aqui, né, Marcelo? É incrível a criatividade dos governantes em achar, bolar, inventar socorro para as empresas, né? Claro, as empresas têm que ter também, mas o usuário também. O trabalhador só poderá fazer uso da passagem dada, entre aspas, né, após a pandemia. Caramba, porque se ele vai comprar esse crédito, por que ele já não dá? E se ele vai comprar esse crédito, tem mais um detalhe, ele vai incentivar também as empresas a quererem mais, ele vai dar por exemplo, as empresas vão ficar mais alvoroçadas, opa, já temos aí um projeto aqui que vai nos favorecer e nós só vamos gastar lá para frente, etc, etc, etc. Pô, você acha que isso é correto, é legal comprar antecipado para preservar as empresas em vez de reverter isso em forma de auxílio emergencial para quem está desempregado? O que você acha disso, Marcelo? Olha, é mais uma artimanha da relação bastante, digamos, a parceria bastante coesa entre os grupos de transporte coletivo e os empresários, no caso, no município e no estado do Paraná. É uma turma bastante forte do transporte coletivo, viu, Chicão? Uhum. É uma turma que tem bastante influência na Câmara dos Vereadores e nas Assembleias Legislativas, no caso do Paraná específico, né? Uhum. Então, dos 50 deputados estaduais do Paraná, da Assembleia Estadual, nós temos uma boa parte aí que, evidentemente, carrega bastante patrocínio desses grupos empresariais do transporte coletivo, urbano, metropolitano e rodoviário interestadual. Então, esse pessoal, assim como os outros, não haveria diferença de tratamento, ao meu ver. Por que, na verdade, fazer esse tipo de política privilegiando o grupo de transporte e os demais grupos das micro, pequenas empresas do comércio e dos serviços que estão fechando as portas? Os trabalhadores precarizados.
Exato. Os informais, está cheio de gente por aí precisando. Ontem eu fui até a Universidade Federal, no HC, fazer a doação de sangue, inclusive, porque o Hemobanco, ele está precisando de sangue nessa época de pandemia. Pouquíssimas pessoas estão saindo de casa para fazer a doação. Ontem eu fui fazer. E eu passando ao lado da reitoria, subindo ali para o HC, na General Carneiro, aliás, a rua General Carneiro, que passa do lado do Chaim, na livraria do Chaim, já, né? Isso. Eu subi ali na direção do HC, eu percebi que tem muitas lojas do lado da universidade, da reitoria, e no bloco, fechadas, Nobre Chicão, ou a quadra inteira fechou. E aí eu fico perguntando, essas empresas, elas não tiveram nenhum tipo de artimanha como essas apresentadas para o transporte público. Porque, na verdade, eu não vejo isso acontecer para essas pessoas, para esses grupos pequenos empresários, para o pessoal informal. Eu vejo um total abandono. As pessoas estão fechando as portas, as pessoas não estão conseguindo ter a subsistência mínima com seus negócios pequenos. E aí é a mesma situação. Por que fazer isso? Aliás, eu ficaria pensando o seguinte, Chicão, para um projeto futuro, um curto espaço de tempo. Por que, então, essas pessoas mais carentes não terem o acesso gratuito à passagem como tem os idosos, como deveriam ter os idosos? Porque os idosos têm um direito, e esse direito, ele não digamos assim, a empresa de transporte, ela não consegue dar conta, não tem interesse de dar conta do direito dos idosos de viajar, por exemplo, que eu já percebi muito essa reclamação, que os idosos não conseguem viajar mesmo com direito. Por que não? Essas pessoas não terem assentos no transporte coletivo já dentro de uma cota, de um percentual da empresa. E a empresa de transporte, que ela consiga recursos frente ao BNDES, por exemplo, da vida, a juros baixos, e que possa subsidiar a sua atividade, em vez de o Estado comprar, como se fosse uma espécie de voucher, comprar para depois entregar para aquelas pessoas que precisam. Isso daí, na verdade, vai ser uma forma dessa turma toda ganhar muito com isso daí, viu? Vão lucrar muito com isso. Vão aplicar no mercado financeiro essa grana. Claro, tranquilamente. Deixa eu ver aqui, João Lourenço, ele diz aqui, boa noite, Chicão, meus parabéns pela live, esse caboclo é bom, tá até elogiando aí o João Lourenço, aí, tá falando que você é um caboclo bom aí para ouvir, beleza? Marcelo, seguinte, nós estamos aí, então, chegando ao final da nossa live aí, né? E eu deixo para você dar uma boa noite para o pessoal, um tchauzinho legal e tal, e foi muito bom, muito esclarecedor. Novamente, como sempre, são as lives com você. Muito esclarecedoras. Bem, eu só tenho a agradecer mais uma vez a nossa parceria, que é uma parceria que eu estou adorando muito em fazer, em possibilitar compartilhar com os seus telenautas, com o pessoal aí que compartilha as suas lives, os outros programas que você apresenta com outras pessoas. À medida do possível, estou sempre acompanhando, estou sempre curtindo, porque eu acho que o programa merece muito respeito e merece muito a apreciação das pessoas que conhecem e das pessoas que vão vir a conhecer, porque eu acho que vale muito a pena conhecer esse canal de comunicação e informação alternativo que é o seu. E aí eu vou me despedir deixando uma mensagem de que talvez, dentro do possível, as pessoas que possam doar sangue nessa pandemia não correr risco de sair de casa à toa, entrando num transporte coletivo cheio, lotado, porque isso a gente não quer. Mas se a pessoa estiver de carro, estiver andando pelo centro, de carona com alguém já seguro, ou tenha que vir para o centro mesmo por alguma razão, que se puder doar o sangue no Hemobanco, ao lado do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, devido à pandemia, os estoques estão muito vazios. E o sangue é como água, Chicão. Para as pessoas que precisam
por alguma razão, o sangue é vida, assim como é água. Tanto é que boa parte do nosso sangue é composto de água. Então, na verdade, quem puder doar sangue, que faça. É rápido, é indolor, não tem problema de você utilizar o tempo inteiro da tarde ou da manhã. Isso você pode fazer em torno de 40 minutos. É o tempo que você consegue ter para fazer um lanchinho, que lá eles te dão um lanchinho para fazer, te dão suco, te dão uma água para você ficar hidratado e poder doar teu sanguinho. Se você estiver bem e puder doar o sangue, vai salvar vidas que precisam muito, ainda mais esse tempo de pandemia e de crise sanitária jamais visto na história brasileira. Um abraço a todos, obrigado e até o próximo encontro. Legal. Aí, pessoal, vamos seguir o apelo do professor Marcelino aí, né? E vamos doar sangue. Eu já passei da idade, né? Eu já estou com 65, então eu não posso mais. Por muito tempo, eu sempre doei sangue também, quando pude. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês todos. Oi? É até 70. Opa! Hoje aumentou? pode... Opa, não estava sabendo. Então, legal. Então, vou participar. É só na pandemia, agora não, tá? Devido à pandemia, a questão de não poder sair de casa é até 60 anos. Mas depois que passar esse período da pandemia, você pode doar até completar 70 anos de idade. Ótimo, é bom saber. Eu não estava sabendo, porque era até 60 um tempo atrás, 60, 62, alguma coisa assim. Eu doava sempre no Hospital Erasto Guettner, né? Estava sempre fazendo doações lá de 3 em 3 meses. Mas legal, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até agora aí. Um abraço para você também, Marcelino. Boa noite a todos.